Que homem sábio! Aquele sabe de tudo, porque ele soube aproveitar a sua sabedoria na arte de conduzir o táxi. Aquele que conduz o ônibus, aquele que trabalha no banco, aquele que professa o que ensina o professor. Quão tarefa difícil é o professor de transmitir o ensinamento, fazer as crianças, os jovens assimilarem, fixarem e ainda por cima vivenciarem a lição. Esse é o mais difícil. O jovem vivenciar a lição, qualquer que ela seja, para que essa lição possa ficar aqui, petrificar, no dizer da palavra, para que ela possa adentrar a mente e permanecer aqui no inconsciente, a fim de que ele sempre possa voltar para ela quando for necessário. Essa é a tarefa mais difícil. E a parábola do semeador é essa a proposta. E aí fica a proposta que Jesus nos traz. Meus ensinamentos estão à disposição, mas cabe a cada um fazer cabo dele, levar a condição para trazer ele para si, e assim compreender um tanto mais. Em outras ocasiões, além de ensinar por sermões, em parábolas, Jesus aproveitava de cenas, acontecimentos. Jesus fazia cena, Jader? Não é essa cena que a gente costuma fazer no shopping quando não consegue um desconto. Calma. Cena não é aquela cena que a gente faz algazarra, algaravia, para querer chamar a atenção. Cena são situações que Jesus era convidado ou se convidava espontaneamente pela necessidade, pela conveniência de transmitir o ensinamento. Ele se convidava, claro. Aconteceu da mesma forma quando, por exemplo, ele pedindo para uma pessoa anônima que estava no pé, querendo falar com ele, e disse: vou ter contigo essa noite, arruma a tua casa. Ele se convidou, porque sabia que ali, aquela pessoa poderia aproveitar a lição. Era Zaqueu. E da mesma forma nós temos outras pessoas também, que ele se convidava ou era convidado. Mas nessa ocasião em especial, ele foi convidado por Simão. Simão não Simão Pedro, Simão o sacerdote. Simão era zelote, zelote de zeloso, porque ele era um homem extremamente engajado em se proteger nas leis mosaicas. Era a perfeição em pessoa. E ele gostava de estar em destaque na sociedade e resolveu convidar Jesus, esse homem que estava ganhando projeção, e ele queria aproveitar o brilho de Jesus para também brilhar na sua sombra. E Jesus, sabendo que ali poderia haver uma poderosa lição a transmitir, foi tranquilamente, porque aquele que está em confiança com Deus vai em qualquer lugar sem temor a nada. E Jesus foi convidado. A celebração foi feita com festa, porque estava ali Jesus, a revelação do momento. A ceia estava farta, as mesas cheias de bebidas, de comidas, e eles começaram a conversar, enquanto Jesus, no fundo da sala, comia tranquilamente e frugalmente, observando toda a dança que as dançarinas faziam e que os homens de Simão faziam naquela cena. Simão estava muito orgulhoso daquela situação, porque de certa forma via em Jesus o seu refém. Agora com o brilho dele eu poderei brilhar também. Mas nesse momento, furando a segurança da casa, entrou uma mulher desesperada. Essa mulher adentrou pela casa, desvairada, passou pelo meio dos seguranças, pelas pessoas que guardavam a casa, passou pelos sacerdotes, pela mesa, adentrou-se, observou Jesus, foi até ele, ajoelhou-se-lhe aos pés e começou a lavá-los, a ungí-los com óleos e aloes que ela trazia nas mãos, e a enxugar com os seus cabelos, a trazer-lhes o consolo na sua dor, e nas suas lágrimas, essas lágrimas molhavam os pés do Cristo, e elas enxugava com os seus cabelos, sedosos e longos, enquanto todos observavam atônitos, perante Jesus sereno, tranquilo, observando aquela cena. Nesse momento, Simão percebe que está sendo atentado. Chamaram os seguranças para arrancar aquela mulher dali. Ela, aquela mulher que emporcalhava a sua sala, emporcalhava os seus convidados, emporcalhava Cristo. Como fazer uma cena com essa mulher? Mas Simão tinha consciência de que ela era mais do que uma mulher. Ela era a sua cliente nas horas de escondidas, nas horas vagas em que ele não era Simão o zelote, era Simão o desvairado, em que ele se aproveitava ela como cliente, porque ela era a antiga prostituta de Magdala. Era um hipócrita, porque ele se aproveitava dela.
E pensando nisso, começou a direcionar no seu pensamento um conflito para Jesus, que no seu pensamento percebeu: se Jesus fosse realmente um profeta, ele saberia quem é esta mulher. E diante dessa cena, Jesus resolveu transmitir a missão. E chamou de voz Simão. Simão, dize, mestre. O hipócrita é muito rápido no raciocínio. Diga, mestre. Simão, eu quero te propor uma questão. Havia um homem que tinha 2 devedores. A um deles ele devia 500 denários, uma alta soma. E a outro ele devia só 50. Como ambos não tinham condições de pagar, o credor a ambos perdoou. Eu te pergunto, Simão, qual deles ele mais amou? E Simão respondeu prontamente: ora, aquele que ele mais perdoou. E Jesus disse: disseste muito bem. Quando eu entrei na sua casa, tu não me deste as abluções, tu não me deste as águas, nem o linho alvinitente para me enxugar o suor do caminho. Mas essa mulher não para de enxugar as suas lágrimas nos meus pés, combalidos do caminho. Quando eu cheguei na tua casa, tu não me deste os óleos e as essências para ungir a minha cabeça ao adentrar na sua residência, mas essa mulher não me cansa de jogar óleos e aloes nos meus pés para hidratá-los e ampará-los do caminho perdido, e tu não me deste. Por isso eu digo, mulher, pelos teus pecados você está perdoada. Vá e siga em paz. Maria de Magdala levantou-se e, feliz por ter recebido a chancela do perdão de Jesus e do perdão dela mesma pelas suas faltas, seguiu feliz naquela cena e naquele ambiente. E Simão envergonhou-se de si mesmo, porque ele sabia de que ele não poderia perdoar a ninguém, porque ele não perdoava nem a ele mesmo. E ao mesmo tempo, diziam os homens, murmurando perante Cristo: quem é este homem? Quem é este homem que perdoa até pessoas como esta? Era Jesus. O homem que queria ensinar a todos de alguma forma, transmitir um ensinamento, um conteúdo, uma lição, algo que pudesse transformar as vidas das pessoas, seja no momento, seja numa circunstância. A lição que nós devemos levar hoje, que eu sugiro que nós possamos levar, é de que sempre há tempo para aprender. Jesus sempre nos dava uma chance de aprendizado. Se nós abrirmos o Evangelho, haverá uma nova oportunidade para aprender em cada linha, em cada palavra, em cada frase, em cada verso. E essa oportunidade está à disposição de qualquer um. Basta a vontade, basta o interesse, basta a coragem para vencer, a disciplina para orientar corretamente os caminhos, a humildade para reconhecer as quedas que virão lá adiante, mas também o desprendimento para saber que as coisas da espiritualidade, né, cada uma a seu turno, valem mais do que as coisas da matéria. Por isso, nós trazemos aqui uma lição do Livro dos Espíritos e que Allan Kardec constrói com muita clareza, dizendo: há um elemento que não costuma fazer pesar na balança. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, que naquela época havia, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Ou seja, não nos importa muito, perante a espiritualidade, a educação formal. O que importa para eles é o quanto de hábitos nós adquirimos, bons hábitos, não é? Adquirimos, interiorizamos e condicionamos em nós. E nos tornamos automáticos. Temos bons hábitos, executamos eles com proeza. Essa é a proposta que a espiritualidade quer em nós. Ela não quer que saibamos das letras, todo o alfabeto, todos os números. Isso é importante para a vida material, sem dúvida. Porque se não soubermos o conhecimento da matéria, não conseguimos viver aqui. Mas o que importa para o espírito é a vivência. São as lições. Um aprendizado que faz nosso íntimo crescer e crescer e crescer cada vez mais. E para encerrar, fica uma lição trazida por um filósofo muito famoso na atualidade, que é o professor Mário Sérgio Cortella,
e que, questionado por uma repórter sobre como deveria ser um bom professor, e ele responde com duas afirmativas, dizendo: um bom professor, antes de ser um ensinante, é um bom aprendente, porque só pode ensinar aquele que aprendeu bem. E daí decorre uma segunda lição, que ele fala, de que é necessário ter humildade. Humildade não no sentido de se humilhar perante conhecimento que não se conhece, ou daquele conhecimento que se conhece, mas tem temor em transmitir, mas do conhecimento que faz a construção em nós crescer a cada dia, de que nós nunca somos um trabalho pronto, de que nós sempre estamos nos aperfeiçoando, sempre estamos buscando cada vez mais nos melhorar. E a proposta do Espiritismo casa perfeitamente com essa ideia, porque o verdadeiro espírita não é aquele que reconhece em si as suas qualidades morais perfeitas, mas que a cada dia se esforça para elevar cada vez mais as suas intenções, as suas boas ações, os seus bons pensamentos, as suas atitudes. Essa é a proposta que Jesus nos traz como um grande educador. Educar não só nossas almas, mas também propor uma autoeducação. Através das suas lições, nós nos autoeducarmos, nos transformarmos para seguirmos mais felizes pela vida e, quem sabe, lá depois dessa vida, outras virão trazendo mais oportunidades. A Terra é uma grande escola momentânea, porque a eternidade é a grande academia pela qual nós passamos para que, com méritos, possamos chegar novamente a Deus, não como filho pródigo e equivocado, mas já como filho consciente da missão que temos como filhos de Deus, que é amá-lo sempre, porque já compreendemos amar o nosso próximo. Que Jesus continue a nos abençoar, a nos envolver, a nos amparar nessa sintonia, e que Ele continue sendo o nosso grande professor da vida, a nos ensinar, a nos educar e a propor para nós essa vida em abundância que Ele nos deixa. E agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite, na certeza de que podemos sempre nos reunir numa próxima oportunidade. Muito obrigado.